nome é Rosiane Rocha, eu sou graduanda no curso de licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Essa live é proposta pela universidade para que a gente possa debater alguns temas, né, sobre a filosofia nesse curso que a gente está fazendo. E aí eu trago como proposta debater a possibilidade de alcançar a paz de espírito nesse período que estamos vivendo de pandemia, frente ao surgimento e o desenvolvimento do novo coronavírus. Bom, então a proposta dessa live é fazer esse debate, né? Quem está entrando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, boa noite. E aí vocês podem ficar à vontade para fazer questionamentos, para levantar alguns comentários, para que a gente possa tecer aqui esse momento como uma forma de fazer mesmo esse debate. Apesar de ser um momento acadêmico, né, um tema acadêmico, mas eu espero que seja um momento de bastante aprendizado. Bom, então qual é a proposta desse debate, né? É a gente pensar como as escolas helenísticas, né, que aconteceram há muito tempo, né, como os conhecimentos milenares desenvolvidos no período helenístico, eles podem nos ajudar a atravessar esse momento de pandemia, né, que estamos vivendo no ano de 2020, porém com questionamentos, com reflexões que são também muito semelhantes a esse período das escolas helenísticas. Bom, então primeiramente a gente tem um contexto histórico do desenvolvimento das escolas helenísticas. E aí quando eu falo escolas helenísticas, a gente vai trabalhar aqui as principais escolas, as principais correntes filosóficas, né? As principais escolas filosóficas que se desenvolveram dentro do período, né, principal de expansão do Império Macedônio, né, que foi aquela expansão promovida por Alexandre o Grande, que foi ali modificando a vida das pessoas do ponto de vista político, histórico, geográfico também, cultural e especialmente filosófico. Então a gente tinha, digamos assim, uma forma, né, de desenvolvimento da vida das pessoas, na Grécia especialmente, e aí essa forma de desenvolvimento ela era pautada tanto na produção, né, filosófica, como também na produção política, né, e também na produção cultural. E aí com o desenvolvimento do Império Macedônio, a gente vai ver que essa expansão do Império, ela modificou significativamente a vida dos gregos. Bom, então esse Império Macedônio, ele vai se dar de forma geográfica, primeiramente, colocando grandes formações, né, desse Império de Alexandre em diversos territórios. Nesses diversos territórios, você vai ter essa mistura de culturas, essa expansão geográfica, e antes os gregos, eles tinham uma forma de organização política que também foi atingida, que eram as polis. Quando se tinham as polis, essas pessoas, elas eram cidadãs daquela polis, né? Elas eram cidadãs gregas. No entanto, com o desenvolvimento desse império, com a expansão desse império macedônio, a gente vai ver que essas pessoas, esses gregos, eles deixaram de ser cidadãos, né? Porque se antes eles eram cidadãos livres, que decidiam politicamente a vida de sua polis, hoje eles são súditos, né? Naquele momento ali, eles são súditos, eles passam a ser súditos. E a forma de organização política, cultural e filosófica deles é totalmente atingida. Então, a partir do momento que essa forma de organização política, cultural, filosófica ela é atingida, eles passam a buscar uma outra reorganização. Então, deixamos de ser súditos, ou deixamos de ser cidadãos, agora somos súditos, então nós temos que repensar outras coisas, porque eles estavam vivendo um forte momento de angústia. Então, como foi que esses filósofos atravessaram esse processo de angústia? E como que esse atravessamento desse processo de angústia
pode nos ajudar, né, a atravessar esse nosso processo de angústia aqui em 2020? Como esses saberes milenares podem nos ajudar nesse presente, né, nesse aqui e agora, que é a pandemia que nós estamos atravessando? Bom, então existiam, obviamente, problemas filosóficos muito anteriores às escolas helenísticas desse período, né? A gente já tinha Sócrates, já tinha Platão, já tinha Aristóteles, já tinham passado, e alguns filósofos e pesquisadores vão dizer que isso se dá ainda no momento de Aristóteles, né? Porque o Aristóteles foi uma pessoa muito influente na família de Alexandre o Grande. Bom, então, já existiam outros problemas filosóficos, mas esses filósofos desse período, eles deixaram de lado a preocupação com tais perspectivas filosóficas e começaram a trazer outros questionamentos. Que outros questionamentos são esses? A gente vai ter uma questão central aqui, que é a ataraxia, né? Ou ataraxia para alguns. Então, essa ataraxia ou ataraxia, que a gente vai chamar aqui, né, como uma tradução simples de paz de espírito, né, que seria em grego ataraxia ou ataraxia, essa paz de espírito ela passa a ser buscada dentro dessas escolas filosóficas. E aí, dentro dessa busca pela paz de espírito, a gente vai ter diversas escolas que vão se formar, que vão se desenvolver e que vão ser as principais, né, problematizadoras sobre esse momento que eles estão enfrentando. E essas escolas vão pensar como atingir a paz de espírito. Então, hoje a gente pode pegar aqui esse ponto, né, que é como atingir a paz de espírito no meio da pandemia. Claro que não é somente uma escola filosófica que vai trazer reflexões. Várias escolas filosóficas trazem reflexões diversas e distintas. Em alguns pontos elas concordam, né, entre si, em outros pontos discordam, porque cada escola vai ter uma vertente e essas vertentes elas são influenciadas especialmente pelo seu contexto de formação, né, e pelo contexto daquele que foi o principal, né, ou precursor, como no caso de uma escola específica, tem um precursor, mas tem um nome que foi, assim, mais marcante do que o nome do próprio precursor. Então a gente vai trazer a primeira escola, que é o cinismo, né, que não tem nada a ver com o cinismo que a gente fala hoje, né, uma pessoa cínica hoje é uma pessoa que é, digamos assim, dissimulada. Mas uma pessoa cínica, né, uma pessoa que vivia com base no cinismo, era aquela pessoa que tinha como símbolo principal sinus, que quer dizer cão, cão de cachorro, né? Então esse cinismo foi uma forma de vida, uma forma de perceber a vida filosoficamente baseada no cachorro. Muita gente fala assim que o cinismo é a filosofia do cachorro louco. Por quê? Porque o cinismo ele tem uma forma muito peculiar de perceber a vida, né? De perceber a nossa vida, é uma forma muito peculiar de fazer filosofia. E essa filosofia, que é uma filosofia muito diretamente à vida das pessoas, ela tem como base o cachorro. Então, se você for observar, o cachorro ele não segue absolutamente nenhuma convenção social. Se você olhar o cachorro, ele faz suas necessidades biológicas, ele come, ele, né, faz suas necessidades todas em qualquer lugar, né? E ele não segue absolutamente nenhuma convenção. Então a gente vai ter o precursor do cinismo, que é Antístenes, né? E a gente vai ter o grande nome, o nome mais marcante do cinismo, que é Diógenes, Diógenes de Sinope. Então, essa, né, escola filosófica, alguns dizem que não é uma escola filosófica, que é apenas um modo de vida. Outros filósofos, outros pesquisadores dizem que é uma escola filosófica, que deve ser considerada como uma escola filosófica.
Eu trago o cinismo aqui porque, sendo ou não uma escola filosófica, é um momento muito importante e é uma perspectiva muito importante daquele momento para se pensar a paz de espírito. Mas vamos lá, a gente tem esse precursor, mas a gente tem o principal nome do cinismo, que é Diógenes. E aí a gente vai focar em Diógenes, né? Para Diógenes, nós devemos buscar a naturalidade, né? E essa naturalidade, ela é o caminho para que a gente possa alcançar a paz de espírito. Nós devemos buscar a naturalidade sempre, né? Para alcançar a paz de espírito. Então, essa naturalidade, ela está relacionada mesmo às coisas naturais, ao sol, né? Ao ar, ao ambiente livre. É tanto que esse Diógenes, ele vivia dentro de um barril, como o Chaves do seriado, né? E há quem diga que a vida do Chaves, ela foi inspirada um pouco também na vida do Diógenes, né? Que era quem vivia dentro de um barril. Então, Diógenes vivia dentro do barril, ele tinha como símbolo de vida, como modelo a ser seguido, a vida do cachorro, né? Dos animais. Já aí é um outro elemento dessa naturalidade que ele buscava. Há diversas histórias, né, que se contam sobre Diógenes. Duas delas se destacam. A primeira é sobre a visita de Alexandre o Grande, que passava num lugar em que o Diógenes estava, e aí Diógenes estava lá tomando um banho de sol, apreciando, né, esse prazer natural da vida, que é tomar um banho de sol. E aí o Alexandre Magno, o grande imperador, que foi quem modificou toda a vida deles, perguntou, né, olha, Diógenes, eu sou o grande Alexandre, eu sou o poderoso, né, digamos assim, que ele disse, eu sou o cara, o que é que você quer me pedir? Pode pedir o que você quiser. E Diógenes estava lá, bem bonito, bem legal, tomando seu banho de sol. E aí ele disse assim, olha, eu só quero que você me dê licença aqui um pouquinho, porque eu tô tomando meu banho de sol, você está atrapalhando o meu sol. E aí o Alexandre se retirou. E esse é um ponto que a gente tem que trazer como fundamental no cinismo, que é o desprezo dos padrões sociais que se impõem a nós e que, por conta disso, essas convenções que se impõem, elas acabam nos tirando a alegria de viver. Elas acabam nos tirando a paz de espírito. Então, o que é que acontece? A partir do momento que você busca seguir convenções, a partir do momento que você busca agradar aos outros, você está perdendo a sua paz de espírito. É como se você estivesse entregando a sua paz de espírito a outra pessoa pelas convenções que você decide seguir. E aí, para Diógenes, seguir essas convenções sociais nos tira a paz de espírito. Então, o que era que eles estavam buscando lá naquela época? Paz de espírito. Então, se são as convenções que tiram a nossa paz de espírito, vamos desprezá-las, né? E aí o Diógenes, ele vai fazer isso. Há um outro fato que se conta sobre Diógenes, que ele estava conversando com uma pessoa que disse assim para ele, porque o Diógenes, ele só comia lentilhas, né? E aí essa pessoa disse assim, olha, Diógenes, se você bajulasse o imperador, você não precisaria comer só lentilhas, você comeria várias coisas, como eu como várias coisas. E aí ele disse assim, e se você não precisasse bajular o imperador, né, você sentisse esse hábito de só comer lentilhas, você não precisaria estar bajulando o imperador. Então, ele inverte as questões, porque a gente sabe que bajular os poderosos, né, é uma convenção, você precisa bajular as pessoas para conseguir alguma vantagem. E para Diógenes, se você segue as coisas naturais, as coisas leves da vida, você tem a sua paz de espírito e você não entrega para ninguém. Então, quer dizer, aquela pessoa que bajula, que entrega a sua paz de espírito para outra pessoa, consegue um pouquinho de nada. E para Diógenes, ele disse assim, se você se contentasse em só comer lentilhas, você não precisaria bajular ninguém, né? Então são esses dois contos, as coisas que mais se falam sobre Diógenes. E aí a gente precisa aprender, e esse é o primeiro ponto que eu trago para relacionar
com a pandemia, que é o seguinte: se você conseguir, né, sentir prazer em ficar em sua casa, se você conseguir sentir prazer em não precisar estar no shopping ou no comércio todos os dias, ou indo na casa das pessoas, e você sentir prazer consigo mesmo, né, estando ali em seu ambiente, conversando, se você conseguir se sentir em paz, né, só conversando com as pessoas, por telefone, estudando, né, ou curtindo o ambiente da sua casa, você não vai precisar arriscar a sua vida ou a vida de outras pessoas, né, no risco iminente de se contaminar com o vírus. Então, esse é um dos pontos que eu trago relacionando com essa vida de Diógenes, né? E aqui, o que é que a gente pode pensar como convenções sociais? É uma convenção social de que você precisa estar todo final de semana numa festa para postar uma foto no Instagram, né? Já é convenção social de que você precisa sempre estar participando de uma festa, de um evento. Então, se você se contentar em estar com você, em sentir esse prazer consigo, você não vai precisar agradar ninguém postando fotos no Instagram de que você está todo final de semana em uma festa gastando um horror de dinheiro. Então, a gente precisa pensar aqui as coisas naturais, né? E aí tem uma outra questão relacionada, por exemplo, essa questão do banho de sol do Diógenes. Hoje está todo mundo preocupado em pegar aquele banho de sol para poder, né, ganhar a vitamina D, adquirir a vitamina D e tal. Então, se você faz isso naturalmente, se você incorpora naturalmente essa prática, né, e depois você vai tomando gosto por fazer coisas naturais, tomar um banho de sol, né, observar os animais, observar a natureza em sua casa, ou se na sua casa não tiver plantas, não dê para tomar tanto banho de sol, olha, né, vídeos, busca estudar sobre os animais, busca estudar sobre a natureza, que isso com certeza já vai te trazer algum contentamento e já vai te ajudar a atingir essa paz de espírito. Relacionando com esse nosso aqui e agora, a paz de espírito, a gente pode pensar assim, ela é um processo assim de autoconhecimento. A gente vai se conhecendo, conhecendo aquilo que nos deixa em paz, conhecendo aquilo que né, satisfaz as nossas necessidades mais básicas. E essas necessidades mais básicas, elas não precisam ser satisfeitas com muitas coisas materiais, não, né? Como Diógenes vai nos mostrar nos exemplos dele. Bom, então, respeitar o natural e desprezar as convenções sociais, né? Aqui a gente pode trazer esses exemplos. Mas, obviamente, tem uma outra convenção social aqui, que é nesse contexto de pandemia, né? Que são os cuidados, né? A gente também não pode desprezar tudo a ponto de deixar de ter cuidados. Então, nós precisamos ter esse autocuidado, desenvolver esse autocuidado, porque o processo de autoconhecimento, né, e o processo de alcance da paz de espírito também requer autocuidado. E esse autocuidado é mais que necessário para a paz de espírito. Porque, veja, se você despreza totalmente as convenções sociais nesse contexto da pandemia, você vai sair na rua sem máscara. Você vai sair na rua pegando em todo mundo, falando com todo mundo, você vai para a festa e isso vai te expor de alguma forma. Essa é a reflexão que eu faço enquanto estudante de filosofia, né? Não é necessariamente, não seria uma postura do Diógenes, mas analisa, né? Se a gente está pensando na paz de espírito, a gente tem que ter autocuidado. Porque se você não tem esse cuidado consigo e com o outro, obviamente você vai se preocupar. E agora? Eu peguei a doença? E agora? Eu transmiti a doença para alguém? E agora? Eu posso estar colocando a vida de outras pessoas em risco? E isso não é paz de espírito, né? A partir do momento que você se cuida, que você cuida do outro,
né? Nesse contexto aqui, você está fazendo essa prática de autocuidado, você está fazendo essa prática de cuidado com o outro, e a partir do momento que você toma os devidos cuidados, né? Você está trazendo esse processo, esse caminho de paz de espírito, tá bem? De ataraxia. Bom, então a gente tem uma outra escola filosófica, né? Dentro desse período, que é o ceticismo. Esse ceticismo a gente deve pensar não como o ceticismo religioso, tá? Hoje a gente sabe que existe o ceticismo religioso, né? O que é esse ceticismo religioso? É aquela pessoa que não acredita em nada. Mas aqui a gente está trazendo o ceticismo pirrônico. O ceticismo pirrônico é uma escola filosófica que se desenvolve nesse período, e essa escola filosófica ela vai trazer dois principais nomes, né, que são grandes nomes do ceticismo, que é o Pirro de Elis e o Sexto Empírico. Esses dois nomes, eles vão pensar o ceticismo não no sentido de dizer não acredito em nada, pronto, acabou, nada é válido. Não, pelo contrário. Eles vão dizer o seguinte, que todas as coisas são explicadas em vários lugares de formas diferentes, certo? Para cada afirmação, para cada ideia, existe uma outra ideia equivalente que, no entanto, é diferente, certo? Então, se a gente tem uma ideia, se a gente tem uma razão sobre algo, em outro lugar, ou outra pessoa aqui do meu lado, ela pode ter uma ideia sobre aquilo que eu estou falando, só que de forma oposta, né? Então, eles viajaram muito, eles conheceram muitos lugares e eles perceberam essa diferença, né? Essa diferença. E aí eles vão dizer o seguinte, bom, nós acabamos perdendo a nossa paz de espírito tentando acreditar em uma ideia que a gente julga ser mais verdadeira do que outra. O que é que acontece? Quando eu tento julgar uma ideia como certa e tento explicar, julgar a outra ideia como errada, eu perco a minha paz de espírito. E o que é que os céticos estão tentando fazer? Encontrar a paz de espírito. Então, a partir do momento que você perde a sua paz de espírito para julgar uma outra coisa como certa ou como errada, você está perdendo a sua ataraxia. Você deixa de viver em paz. Então, o que é que acontece? Nós vamos estudar as ideias, estudar os argumentos, porém, nós não vamos nos preocupar em julgá-las como certo ou como errado. Por quê? Porque para cada ideia existe um julgamento, mas, de outro lado, também vai existir um julgamento contrário. Então, se eu digo que azul é a cor mais bonita, outra pessoa vai dizer que verde é a cor mais bonita, preto é a cor mais bonita, vermelho é a cor mais bonita, né? Se eu digo que Aristóteles é o melhor e o principal filósofo da história da filosofia, outra pessoa vai me dizer que foi Platão. Outra pessoa vai me dizer que foi Sócrates. Outra pessoa vai me dizer que foram os pré-socráticos. E outra pessoa vai me dizer que filosofia não presta, né? Então, sempre vai ter alguém que discorde de um argumento. Porém, o que eu não posso é, primeiro, tentar explicar o meu argumento como o mais certo. Segundo, eu não posso tentar derrubar o argumento da outra pessoa, julgando ela como errado, porque cada uma vai ter um contexto diferente e um argumento diferente para as ideias. E aí, o que entra aqui trazendo para o nosso contexto a gente sabe que existem argumentos diferentes sobre a pandemia, sobre a Covid, sobre se é uma doença tão letal ou não, sobre quem é mais atingido com a Covid ou não, sobre se deve abrir ou fechar o comércio, sobre várias coisas. Existem vários julgamentos sobre os fatos, né? No entanto, o que é que eles vão dizer? Por que nós vamos perder a nossa paz de espírito?
ao invés de simplesmente suspender o juízo. Se você suspender o juízo, você não vai perder a paz de espírito. A partir do momento que você consegue estar em paz consigo, é porque você consegue entender que as ideias elas podem ser opostas, mas você não vai se descabelar para julgar uma coisa como mais certa ou como errada. No entanto, eles não vão dizer que você tem que jogar tudo para cima e seguir sua vida e viver em paz de espírito. Não é isso também. O que é que eles vão desenvolver? Eles vão desenvolver um sistema, né, que está baseado basicamente em 4 pontos, e o quinto é o último, que é a paz de espírito. Primeiro, busca pela verdade. Então, você não deve simplesmente julgar os argumentos, né, jogar para cima, né? Você tem que fazer essa busca pela verdade, não como uma verdade dogmática, certo? Aqui, verdade dentro do ceticismo não é jamais será uma verdade dogmática, uma verdade absoluta, jamais. Até porque se você está afirmando uma verdade absoluta, você já não é cético. Daí você já está sendo incoerente, digamos assim. Né? Então, a verdade não é dogmática, mas é necessário buscar compreender as realidades, né? Então, a partir do momento que você busca compreender as realidades, você está buscando o conhecimento, e buscar o conhecimento dentro do ceticismo é fundamental, né? Só que aí, quando você busca compreensão das verdades, você vai ver que existem conflitos entre as teorias. Por exemplo, existe o coronavírus? Existe. De um lado vão dizer que surgiu do povo lá na Índia, na China, que comia macaco. De outro lado vão dizer que surgiu em laboratório, que foi criado. Aí nas teorias também conspiratórias vai dizer que foi os Estados Unidos que criou para derrubar a China. Em outros lugares já vai dizer que foi a China que criou para derrubar os Estados Unidos. Bom, então você vai buscar saber sobre essas ideias que julgam os fatos, né? Mas você mesmo não vai julgar qual é a ideia mais certa ou a mais errada. Você simplesmente aqui vai perceber que existem esses conflitos, né? Que esses conflitos entre as teorias existem, mas que ao mesmo tempo, e aí já é o terceiro passo, que existem equivalências das teorias, né? As teorias elas são equivalentes. As 2 ou 3 ou muitas ou milhares de teorias, elas têm equivalências no sentido de dizer, cada uma tem um argumento para justificar a sua. Ah, mas é fake news. Bom, isso daí já não é papel do cético julgar, porque o papel do cético nunca é julgar. O papel do cético é buscar compreender aquela realidade. Então, eu entendi que existe a Covid, eu entendi que em algum momento da história ela surgiu, eu entendi que ela está matando milhares de pessoas, mas eu não vou perder a minha paz de espírito buscando saber se ela veio do macaco, do cachorro, do preá, do morcego, enfim. Eu simplesmente vou entender aquela realidade e vou, a partir daqui, é o 4º ponto, suspender o juízo. Então, o ceticismo pirrônico, ele se constitui dentro da suspensão do juízo sobre um determinado tema. Então, eu entendi a realidade, eu entendi aqueles fatos, porém, eu não vou me preocupar em julgar o que é mais certo, o que é mais errado. Ah, mas aí tem a outra discussão, que agora não é mais sobre, não está tão forte como foi que surgiu. O que está tão forte agora? Qual é a cura, né? Aí uma pessoa vai dizer assim, ah, mas minha tia se curou tomando água com chá de alho. A outra vai dizer, ah, minha vizinha se curou tomando água morna com limão. A outra vai dizer, foi a cloroquina. A outra vai dizer, foi a ivermectina. Várias pessoas vão dizer várias coisas, né? Porém,
você não vai tentar julgar o que é mais certo e o que é mais errado, ou o que é coerente e o que é incoerente, porque a suspensão do juízo é a etapa fundamental dentro do ceticismo para alcançar a paz de espírito. E aí, pensar essa suspensão do juízo como etapa fundamental do ceticismo é pensar que eu não preciso me preocupar, né? Aqui trazendo para o contexto da pandemia, eu não preciso me preocupar em saber agora, né? Quem está se curando com o quê, porque eu não vou fazer um método que vá servir para o mundo. Por quê? Porque se nem a medicina desenvolver um método ainda, quem sou eu? Então eu vou ficar aqui de boa, na minha casa, esperando aí sair uma cura. Se não sair também, eu não vou morrer por causa disso. Porque o ceticismo, ele vai dizer que você não pode perder a sua paz de espírito por um fato ou por uma ideia. A sua paz de espírito, ela se garante a partir do momento que você suspende o seu juízo. Então, nós temos aqui esses passos dentro do ceticismo. Primeiro, a busca pela verdade. Segundo, né, o conflito entre as teorias. Terceiro, a equivalência nessas teorias, a equivalência desses argumentos. Né? Quarto ponto, a suspensão do juízo. E o quinto ponto, qual seria? A paz de espírito. A partir do momento que eu sigo esses passos, a partir do momento que, principalmente, eu suspendo o juízo sobre um fato, sobre um argumento, sobre uma ideia, eu alcanço a paz de espírito. Então, esses pontos são muito importantes na busca pela paz de espírito dentro da linha do ceticismo, e eles fazem com que, né, essa escola filosófica ela se fundamente nessa perspectiva, fazendo com que a gente tenha um outro olhar, né, sobre esse período e, consequentemente, na construção do conhecimento dentro dessa realidade. Bom, então um outro tema que a gente tem, né, uma outra escola filosófica que a gente tem dentro das filosofias helenísticas é o epicurismo. Né? Então a gente já trouxe aqui o ceticismo, o cinismo, né? O cinismo em primeiro lugar, em segundo lugar o ceticismo. Agora a gente vai ver o epicurismo. O epicurismo, a gente vai ter um grande nome, né? Que é o Epicuro, e é justamente por isso que esse grande nome vai dar o nome também da escola filosófica. O Epicuro era professor, né, nos jardins que ele ensinava, e aí ele ensinava essa linha filosófica do epicurismo. O Epicuro, ele vai ser a pessoa, né, e dentro desse grande nome, o epicurismo vai ser a escola filosófica que melhor, ou que a gente pode até dizer assim, que necessariamente trouxe a busca pelo prazer como algo fundamental na filosofia. Porque se você for avaliar, nas outras filosofias, seja no período helenístico, seja no período da filosofia clássica, seja no período da filosofia medieval, né, que foi quem sucedeu ao helenismo, ou nas outras filosofias, a gente vai ver que o prazer ele é algo muito desprezado. Porém, Epicuro, ele vai dizer o seguinte, que nós não podemos negar o prazer na vida humana. O prazer é algo fundamental na vida humana para Epicuro, né? E essa questão fundamental que está baseada no prazer, né, para Epicuro, não é no prazer hedonista, né? A gente sempre fala que muita gente associa o epicurismo com o hedonismo, mas não é nada disso. Ele vai dizer que negar o prazer da vida humana é assim uma violência contra a própria alma humana. Nós precisamos afirmar o prazer, né? Então, o prazer para Epicuro vai ser uma categoria fundamental para o alcance da paz de espírito, né? Para o alcance da ataraxia.
E ele vai dizer o seguinte: a paz de espírito, ela está no prazer, né? Então, esse prazer que ele consegue dizer que vai nos trazer a paz de espírito, ele não está nas coisas tão complexas, né? E não está nesse prazer hedonista também, como muitos associam, né? Pelo contrário, o prazer para Epicuro, o prazer na escola epicurista, está nas coisas mais simples da vida. E aí, essas coisas simples, o Epicuro vai fundamentar dizendo que nós precisamos desenvolver duas principais coisas, né, para conseguir atingir a paz de espírito. Quais são essas duas principais coisas? Primeiro, ter boas amizades, né? E esse ter boas amizades, ele vai dizer que nós precisamos ter porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. Então, é necessário ter boas amizades. E essas boas amizades, elas vão conseguir nos levar a uma paz de espírito, né? Conversando, estudando a própria filosofia, né? Debatendo e tendo momentos de prazer com outras pessoas ao nosso redor, pessoas que nos acrescentem, que nos façam bem, né? E aí, outra coisa fundamental na filosofia epicurista, que nos traz prazer e que deve ser muito presente no nosso dia a dia, é ter um momento de reflexão, né? Então, tenha um momento de reflexão para que você tenha paz de espírito. E aí, essa reflexão vai ser o momento em que você vai parar para perceber sua vida, para perceber sua existência, nesse processo ainda, como eu já toquei aqui, de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento também precisa nos dar prazer, né? E o fato de viver para Epicuro também precisa nos dar prazer. Nos dá prazer em viver, prazer em experimentar coisas boas, prazer em experimentar boas amizades, prazer em experimentar ouvir uma boa música, contemplar a arte, né? É uma das coisas que Epicuro vai trazer também. É necessário a gente contemplar a arte, é necessário a gente ouvir uma boa música, é necessário a gente comer o que se quer, né? Mas com moderação. Então, Epicuro, ele não vai trazer esse prazer, né? O prazer desenfreado, porque ele vai dizer que nós precisamos ter atitudes de moderação. Essas atitudes prazerosas, elas devem ser moderadas. Então, eu não posso comer descontroladamente, porque isso depois vai me causar várias coisas. Pode me causar várias coisas. Ele pode me causar uma dor de barriga, ele pode me causar um aumento de peso, pode me causar problemas de saúde, aumento do colesterol, da glicose, enfim. Então, tudo aquilo que tem consequências negativas, né? Digamos assim, na sua saúde, na sua relação com as pessoas, mesmo que te dê prazer, já não é um prazer moderado. Então, se você pensar nesse contexto da pandemia, você pode analisar da seguinte maneira: bom, o que me dá prazer hoje é ir para o shopping e comprar, ir para as festas e estar com meus amigos e ir para casa de todo mundo. Ok, isso te dá prazer, mas isso com certeza não vai causar significativamente uma paz de espírito. Por quê? Porque você pode infectar alguém, você pode se infectar, você pode estar colocando a sua própria vida e a vida de outras pessoas em risco. E pensar que um ser humano pode ter paz de espírito sabendo que está colocando a vida de outras pessoas e a sua própria em risco, sinceramente, não tem nada a ver com a filosofia epicurista. Por quê? Porque para Epicuro, tudo precisa ter moderação. Todas as coisas precisam ser feitas moderadamente. Então, nesse contexto, a gente precisa pensar que a paz de espírito hoje, né, ela está nessas questões que o Epicuro coloca, e aí ler um bom livro, ouvir uma boa música, né? E aí, mas Rose, como é que eu vou fortalecer minhas amizades? Existem diversas formas. E a gente já estava vivendo isso antes, né? Tava todo mundo enclausurado dentro dos seus celulares, né?
hoje, que é uma possibilidade da gente melhorar as nossas relações, a gente quer voltar àquilo que nunca experimentou ou que experimentou muito pouco. Então, esse é o momento da gente desenvolver ferramentas para fortalecimento das nossas relações de amizade, das nossas aprendizagens culturais, políticas, sociais, né? Que nos deem prazer. É claro que a gente não vai ficar o dia todo ouvindo música, ou só vendo vídeo aula, né? Ou só falando com os amigos. Não, tem que ter as outras coisas. E lembrem, tem que ter esse ponto que é essencial, que Epicuro traz, que é o momento de reflexão. Então, o que foi que eu fiz hoje? O que foi que eu aprendi? Como é que eu estou? E a minha paz de espírito? Acho que é uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre quando vai dormir ou quando acorda. E a minha paz de espírito? Como é que eu vou construir ela hoje, né? Ou quando for dormir? E a minha paz de espírito? O que foi que eu fiz hoje para alcançá-la, né? Então, esses são os pontos fundamentais que a gente pode trazer aí na discussão sobre o epicurismo e que pode também relacionar com essa questão da pandemia, né? Porque, assim, o prazer, ele é digamos assim, o carro-chefe, né, da filosofia epicurista. Mas esse prazer precisa ser moderado, né? E aí tem uma outra questão que o Epicuro vai dizer também, que nós devemos encontrar o prazer da vida e que não devemos temer as outras coisas. Ele vai dizer que nós perdemos a nossa paz de espírito porque a gente vive com medo. Medo de Deus ou dos deuses, medo da morte, medo da dor, medo do sofrimento, medo de perder alguém ou alguma coisa. Então, para Epicuro, quando a gente tira os medos, o medo de Deus, o medo dos deuses, né? Para quem acredita em mais de um, o medo da morte, né? O medo do mal, o mal insuportável. Então, para ele, a partir do momento que a gente está com medo, a gente perde a nossa paz de espírito. E aí, o medo da morte, nesse nosso momento, nesse tempo presente, é algo que tá, assim, alarmante, né? Muitas pessoas com medo de morrer, muitas pessoas estão morrendo com medo ou sem medo, né? A gente vai ver vários exemplos de pessoas que não tiveram medo ou precaução alguma e faleceram. E outras pessoas que tiveram toda a precaução e contraíram a doença, faleceram ou se recuperaram, enfim. Mas a gente não pode, se por um lado a gente tem que fazer as coisas, né, com moderação, a gente tem que fazer aquilo que nos dá prazer, por outro lado, a gente também não pode viver o tempo todo com medo da morte. Esse cenário mórbido é muito presente agora, né? Mas e aí? O que é que o epicurismo vai como que o epicurismo vai nos ajudar a enfrentar esse momento da pandemia? Bom, o Epicuro ele vai dizer, nós não devemos ter medo da morte. E ele desenvolveu o tetrafármaco, são os 4 remédios para a ataraxia, para a paz de espírito. Dentro desses 4 remédios, ele vai dizer o seguinte: todo mal é suportável, nenhum mal é insuportável. E a partir do momento que o mal é insuportável, é a morte. E quando você experimenta a morte, você não sente mais nada, porque na morte não há dor nem sofrimento, mas também não existe alegria. Então, o Epicuro vai nos dizer que nós podemos enfrentar esse mal, né? Que é essa pandemia, mas que devemos fazer esse enfrentamento de forma, né, com as devidas moderações. Óbvio que a gente não vai estar saindo de casa todos os dias. Quem pode ficar em casa, diria o Epicuro, fique em casa e sinta prazer em ficar em casa, né? Quem precisa sair e ir trabalhar, vai, faz tudo com moderação, né? E aí, essa questão da moderação e essa questão do medo, a gente precisa também pensar nesse medo moderado, né? Eu não vou ser a destemida, mas eu também não vou ser a medrosa, né? Eu preciso fazer a feira, mas eu não vou fazer a feira, eu vou ficar aqui em casa, não tem mais nada para eu comer, mas eu não vou ser... Não, eu vou, né,
buscar moderar essas coisas, né? Esse prazer em viver também precisa estar presente, né? E em viver com uma certa qualidade de vida. Então, esse epicurismo, ele vai nos ajudar a pensar a vida como algo prazeroso, nós devemos viver e ter prazer em viver, né? E esse momento da pandemia é um momento que vai nos trazer também a reflexão sobre a vida. Então, o que estamos fazendo para ter esse prazer, o que estamos fazendo para refletir sobre a nossa vida e o que estamos fazendo para alcançar a nossa paz de espírito no momento da pandemia. E aí ele já, né, como eu já pontuei aqui para vocês, já nos traz essas propostas, né? Ter momentos em que a gente consiga refletir, ler, ouvir boas músicas, compartilhar das nossas amizades. Então, uma coisa é muito forte aqui, né? Aproveite os momentos de amizade, fale com as pessoas, converse com as pessoas, ligue, né? Não mande só mensagem no WhatsApp. Ligue, pergunte como está, pergunte como pode ajudar, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que moram sozinhas e essas pessoas que adoecem, elas muitas vezes não têm condição de escrever uma mensagem, mas pode atender uma ligação e dizer pelo menos assim, que bom que você ligou, sabe? Então, fortalecer as amizades nesse momento é muito importante, fortalecer os vínculos familiares com pessoas que estão longe, também especialmente com as pessoas idosas. Ah, mas eu tenho prazer de visitar os idosos, só que você não está tendo consciência, né? Moderação. Você pode ligar, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode mandar um vídeo engraçado, você pode fazer várias coisas dentro da sua casa, porque vai fortalecer os seus vínculos e ao mesmo tempo vai permitir que você continue tendo essa paz de espírito. Bom, e aí a outra escola filosófica, né, já trouxe as três, que foi o cinismo, o ceticismo e o epicurismo, e agora eu vou trazer a última, que é o estoicismo. O estoicismo é uma escola que foi marcada por vários nomes, né? A gente vai ter Zenão, a gente vai ter Marco Aurélio, a gente vai ter Sêneca e a gente vai ter também Epicteto. Esses são os grandes nomes da filosofia estoica, né? E esse estoicismo, assim, uma escola fundamental para vocês estudarem nesse momento de pandemia. Todas são muito importantes, mas particularmente, né, se eu posso dar uma sugestão para vocês aprofundarem, é o estoicismo, porque o estoicismo ele vai nos ajudar a pensar as questões humanas frente a dificuldades e adversidades, né? A gente vai ter, por exemplo, Zenão, que foi o grande nome, o grande precursor do estoicismo. Ele não era ateniense, né? Por exemplo, ele não pôde abrir uma escola, né? Epicuro tinha sua escola, Pirro tinha sua escola, mas Zenão não pôde abrir sua escola, porque ele não era, né? Não tinha aqueles critérios para ser cidadão e abrir uma escola. Então ele desenvolveu, né, a escola que ficou chamada como Estoal, a Escola dos Pórticos. Por quê? Porque ele dava aula no portão, né, no portão de entrada. E aí, essas aulas que ele dava, né, do estoicismo, é também um grande exemplo para se pensar as dificuldades e o enfrentamento dessas dificuldades, né? E aí o outro nome que a gente vai ter aqui no estoicismo como um nome assim que, né, enfrentou diversas dificuldades, digamos assim, de cabeça erguida e foi bem estoico mesmo, que foi o Epicteto, né? Epicteto, que era escravo, que passou por diversas adversidades e conseguiu enfrentar. Bom, Sêneca, ele vai dizer o seguinte: é o poder da mente ser indomável, né? E essa questão da mente, a gente vai pensar assim, que foi uma coisa fundamental para se pensar o estoicismo. Por quê? Porque se a gente analisar bem, todos os outros seres vivos, eles passam pelos mesmos, digamos assim, os mesmos problemas que nós passamos.
nascimento, vida, morte, problemas, doença, né? Todos os animais também enfrentam doenças, todos os animais nascem e morrem também, e envelhecem como nós, mas só o ser humano tem crises com esses problemas que tem, né? Então, o enfrentamento da crise, para Sêneca, ele está na mente, né? E aí, esse enfrentamento, a forma como nós vamos ver a crise é o que faz a diferença. Não é a crise em si. A crise, o problema em si existe, mas a forma como nós enfrentamos o problema é que vai fazer a diferença na nossa vida. E o sofrimento que nós atribuímos ao problema. Então, o estoicismo, ele vai pontuar essas questões dizendo que a gente pode alcançar a paz de espírito a partir do momento que a gente sabe lidar com as adversidades, a partir do momento que a gente aceita o nosso destino, né? Que está muito também relacionado ao amor fati de Nietzsche. E amar o destino, né? Nós precisamos reconhecer destino, e esses estoicos, eles estão muito preocupados com essa questão do destino. Para eles é uma questão fundamental, né? E aí eles vão pensar o seguinte, que nós não devemos deixar que as tragédias, né, tirem a nossa paz de espírito. Por quê? Porque se a gente perder a paz de espírito com as tragédias, a gente não está trazendo esse significado para a vida. Porque sempre existiram tragédias e vão continuar existindo, né? Pandemias já existiram várias. Essa é só mais uma, né? Claro que a gente não pode negar as milhares de mortes, né? Obviamente. Mas também morreram milhares de outras pessoas, e aqui não é a minha perspectiva, é a perspectiva estoica, né? Morreram milhares de outras pessoas em outras pandemias, em outros acontecimentos da vida, mas isso, esta pandemia que estamos enfrentando agora, faz parte do destino. E o que é que a gente tem que fazer com o destino, de acordo com os estoicos? Simplesmente aceitá-los, aceitar o destino, simplesmente aceitá-lo, né? Simplesmente não significa facilmente, não é fácil também, mas é possível. Para os estoicos é possível aceitar o destino e amá-lo. E dizer, se é isso que tenho para viver, então eu vou viver, né? Aí ele vai dizer o seguinte, o estoicismo vai dizer que existe uma dicotomia, né? Existe a parte daqueles fatos que você pode mudar, mas existem também os fatos que você não tem absolutamente nenhum controle, né? Então, existem os fatos que você pode controlar, existem as coisas que você pode controlar, existem as coisas que você não pode controlar. E as coisas que você não pode controlar, você não precisa perder a sua paz de espírito. Então, uma máxima dos estoicos é: preciso aceitar o que eu não posso mudar, mas aquilo que eu posso mudar, eu vou fazer, né? No entanto, aquilo que eu não posso, eu simplesmente vou deixar acontecer. Certo? Então, esse estoicismo, ele é marcado por essas questões de aceitação, né? De compreensão da realidade que estou vivendo e de como eu posso atravessar aquele momento, né? Então, eles vão pensar o seguinte: como é que isso, um exemplo, né? Como isso pode me ajudar a pensar um problema, né? Eu tenho um problema e eu vou perceber esse problema da forma mais pesada possível. Nossa, aconteceu uma tragédia. Pandemia. Eu tenho um problema que é a pandemia. Nossa, e agora? Pandemia. Vou morrer com a pandemia. Toda a minha família vai morrer. Como é que isso vai me ajudar? Não vai me ajudar. Como é que eu posso pensar? Eu vou me cuidar, né? Eu vou cuidar da minha família, eu vou estar mais próximo da minha família, eu vou tomar os cuidados necessários, eu vou me prevenir da melhor forma possível, né? E nesse contexto da pandemia, a melhor forma possível de se prevenir é ficar em casa, o que receber em casa, fazer, né, toda a higienização. Isso é melhor do que estar 100% preocupado, porque a gente não pode mudar
o fato de que existe uma pandemia e que está matando milhares de pessoas todos os dias, né? Todos os dias milhares de pessoas morrem. Mas eu não posso viver somente em função da morte que a pandemia está causando. Eu posso pensar, por exemplo, algumas outras questões que surgem com esse boom da pandemia, né? Que outras questões são essas? Eu tenho a minha família e eu preciso me doar nesse momento para cuidar da minha família, especialmente os que estão próximos, os que estão longe eu vou ligar, eu vou sempre manter contato, né? Para que as minhas relações estejam fortalecidas, para que se algo acontecer, eu já tenha feito o meu melhor possível. Aí eles vão dizer que quando existem coisas que a gente não pode mudar, a gente age como se tivesse todo o poder de mudar. Mas quando existem coisas que a gente pode mudar, a gente simplesmente, né, deixa passar batido. Então, o que o estoicismo vai nos dizer é: nós precisamos, né, agir sobre aquilo que nós podemos agir e transformar, e aceitar aquilo que nós não podemos transformar. E aí, nesse contexto da pandemia, é tomar esses devidos cuidados, buscar essa compreensão sobre a realidade que nós estamos vivendo, sem esse medo exagerado, porque esse medo exagerado não vai nos levar a lugar algum, a não ser que o que a gente tenha seja cuidado e não o medo exagerado. Porque o meu problema não vai se transformar, né? A pandemia não vai passar só com a minha preocupação exagerada, exacerbada. Se eu hoje disser assim, eu vou me matar para acabar com a pandemia, é possível? Não é possível. Eu não estou aguentando mais a pandemia, eu vou me matar. Não é possível, não vai mudar absolutamente nada. Não vai mudar absolutamente nada. Então, eu preciso aceitar o que eu não posso mudar. Eu preciso amar o destino. Foi a pandemia que aconteceu? Tudo bem, né? Eu não vou me destruir por dentro por conta disso, né? Então, eu falo assim, tudo bem, mas não é tudo bem. Nossa, Rose, mas tudo bem, tá morrendo milhares de pessoas. Não, tudo bem na perspectiva estoica. Está acontecendo isso, vou aceitar, né? É o que, digamos, como a gente diria, é o que temos para hoje. Vamos fazer o quê? A gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar dos outros e a gente precisa trabalhar para que quando a gente, né, conseguir atingir esse novo normal, a gente tenha feito algo de bom e tenha enfrentado bem esse momento de crise, né? Porque é o que os estoicos vão nos dizer. Tá acontecendo isso, mas eu não posso mudar isso que está acontecendo, né? Bom, gente, então esse foi o momento, né, dessa live e espero que tenha contribuído, né, para a vida de vocês, para um pouco, né, dessa filosofia. E acredito que, né, retomando a pergunta inicial, como buscar paz de espírito nesse período de pandemia? Como a filosofia helenística pode nos ajudar nesse processo, né? Eu apresentei essas 4 escolas filosóficas, essas 4 linhas filosóficas, e aqui eu quero fazer a minha síntese dizendo que nenhuma escola filosófica vai trazer uma resposta, né, que seja a única, a verdadeira, digamos assim. Mas as escolas filosóficas, elas vão dizer como nós podemos atravessar esse momento, né, suscitando questões, suscitando reflexões, para que a gente consiga efetivamente atingir a paz de espírito a partir de alguns pontos. Seja ele o prazer natural das coisas simples, né, as boas amizades, a contemplação da música, daquilo que é bom, daquilo que nos traz paz. E a filosofia é o caminho para pensar a humanidade em um estado de paz, seja na pandemia ou fora dela. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui
e espero que essa discussão possa provocar novas reflexões sobre as formas de enfrentamento que nós temos da pandemia a partir de uma abordagem filosófica, porque a filosofia ela nos ajuda a pensar todas as questões da humanidade, inclusive esse período de pandemia.